Olá, estamos ao vivo aqui no programa Projeto de Lei e o nosso entrevistado de hoje é um parlamentar do PT. O nosso entrevistado é o deputado estadual Robson Almeida, ex-secretário de Comunicação e também ex-deputado federal. Deputado, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Espero que a gente possa fazer uma conversa muito agradável. Fala um pouquinho a respeito da pandemia, do trabalho parlamentar durante a pandemia. Olha, a pandemia alterou a vida de todo mundo e o parlamento não podia ser diferente. Eu creio que a casa aqui teve uma atitude muito responsável. De um lado, priorizar a votação de todas as matérias que ajudaram o governo do estado a combater a pandemia. Então, o Vale Alimentação Estudantil, a suspensão do pagamento de água e de luz para as famílias carentes, entre outras matérias, sempre tiveram a prioridade na votação da casa. E, por outro lado, tomou e seguiu o protocolo recomendado do distanciamento. A casa ficou fechada por muito tempo, né, para preservar os funcionários, preservar as pessoas que visitam aqui. E agora, com uma situação melhor em relação a essa crise sanitária, voltou a funcionar num sistema híbrido. Então, eu reconheço que a Assembleia fez a sua parte, está fazendo a sua parte enquanto Poder Legislativo nessa pandemia. Deputado, o senhor falou a respeito do trabalho aqui no Poder Legislativo e como foi o trabalho do senhor em relação às bases? Como foi manter essa aproximação com as bases? Olha, da mesma forma que a recomendação geral do governo e das prefeituras para a população, isso também valeu para o parlamentar. Então, evitamos reuniões com aglomerações, usando sempre máscara, álcool gel, lavando as mãos. Então, eu foquei muito em utilizar meios de comunicação, dei muitas entrevistas nesse período, falei no rádio. E quando a pandemia também tinha os períodos em que poderia ter uma movimentação maior, eu tive durante a campanha eleitoral, participei ativamente em várias campanhas e creio que fiz o dever de casa, porque não peguei a Covid, não transmiti para ninguém nesse período, utilizando, né, todos os recursos que estavam disponíveis. Qual foi o momento mais difícil para o senhor durante a pandemia? Porque eu estava lendo algumas entrevistas, várias pessoas tiveram alguns sintomas, né? Tiveram crise de ansiedade, algumas pessoas tiveram tristeza, outras tiveram a vida normal, né? Tiveram a vida buscando novos projetos, mas o senhor, como um político, qual o momento mais difícil? Porque o político é uma comunicação, né? Uma forma de comunicar, então. A mais difícil, pessoalmente, foi a apreensão, a ansiedade, quando o exame da minha esposa, da minha mulher, testou positivo. E aquilo teve um alerta geral em casa. Isso foi no início ou logo no final? Meados, final do ano passado, e eu fui fazer o meu teste, né? Quando fiz o meu teste, logo na sequência, o meu deu negativo. Aí eu sugeri a ela, faça novamente, repita, porque pode ter dado um falso positivo e você não está com nenhum sintoma. E ela repetiu o teste e realmente tinha dado um falso positivo, ela não teve Covid. Só que foram 2 dias em casa, de isolá-la num quarto, de mudar. Temos crianças, as crianças queriam ver a mãe toda hora e não podia. Então, quem tem a doença, quem contrai a doença, é um transtorno muito grande, porque altera não é só a sua rotina pessoal, psicológica, mas também a rotina de todo o seu entorno, que passa a ter um doente em casa, tem que alterar o funcionamento e cuidar daquela pessoa. Então, esse momento foi um momento delicado, mas graças a Deus foi um falso positivo e nós, em casa, ninguém contraiu a doença. Deputado, vamos falar agora a respeito de projetos de lei, né? Nosso programa Projetos de Lei. O senhor apresentou aqui na casa uma forma de estender a lei anticalote, que é a lei que foi uma lei apresentada pela deputada estadual Maria Del Carmo em 2014. Explica para a gente o que é esta lei. Olha, a lei anticalote, ela faz com que o governo do estado, ao contratar uma empresa terceirizada, ela separe do volume do contrato os recursos suficientes para garantir que os trabalhadores terão as suas parcelas rescisórias, o seu 13º, suas férias,
quando encerrar o contrato do governo com aquela empresa, porque estava acontecendo muito calote. A empresa recebia os recursos do governo, não repassava aos trabalhadores que ficavam literalmente a ver navios. Só que existe outra forma de contratação no governo que não está protegida com a lei anticalote, que são as organizações sociais, que existem em várias áreas. Existe na cultura, existe na área do trabalho e emprego. Explique para o telespectador o que é uma organização social, deputado, porque muitas pessoas escutam, mas desconhecem o que é uma organização social. Eu vou dar exemplos práticos de algumas notórias, tipo a OCID, a Organização Social Irmanduce, né, que são entidades sem fins lucrativos que prestam serviços ao governo. E essas entidades, elas são reguladas por uma lei própria. E acontece que o Estado da Bahia ampliou muito na área de saúde, porque ele também fez uma importante ampliação dos serviços com novas policlínicas, com novas unidades, e tem muitas organizações sociais contratadas pelo governo. E quando você faz a seleção, mesmo com todo o rigor, você não pode garantir que uma organização social dessa não vai dar problema. E a verdade é que nós estamos tendo vários problemas com organizações sociais que estão fazendo a mesma coisa que as empresas terceirizadas faziam no passado. Quais são os tipos de problemas? O senhor disse que tem vários problemas. Quais são os tipos? O principal que eu vou botar no guarda-chuva é o calote. O que é o calote? Vai desde o não pagamento do salário trabalhado do mês a esses funcionários que ela contrata para prestar o serviço em um hospital, por exemplo, ao pagamento das parcelas rescisórias. Então, eu tenho acompanhado denúncias sequenciais, sucessivas de sindicatos na capital e no interior, abordando esse problema, manifestações, paralisações. Então, eu resolvi estender, através de um projeto de lei, os benefícios da lei anticalote, que hoje só atende às empresas terceirizadas, às organizações sociais, para proteger esses trabalhadores, para que eles não fiquem sem esse bem sagrado, fruto do seu trabalho, que é o salário no final do mês para pagar as suas contas. Porque eu acho que é um crime uma empresa. Eu aproveitei até e fiz outro projeto de lei até ontem, que é para banir essas organizações sociais que derem calote de prestar serviço à administração pública. Porque não tem nenhuma razão para uma empresa que não paga os trabalhadores, que recebe os recursos do governo do Estado e depois ganhe uma nova licitação e volte a fazer o mesmo. Então, eu apresentei um novo projeto de lei aí já para preservar o próprio governo, o interesse público na contratação de empresas que não sejam idôneas. Deputado, como está a tramitação deste projeto? A da extensão, né, da lei anticalote, e o outro projeto o senhor deu entrada ontem, né? Então está bem recente. Mas o primeiro projeto, como está a tramitação? Está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando parecer, porque é a comissão, vamos dizer, original, primeira, para que os projetos tramitem. Eu acredito que nós não enfrentaremos problemas de constitucionalidade. O senhor já conversou com os pares? Já conversei e nós temos, vamos dizer assim, a jurisprudência da lei anticalote que ela está já em vigor no nosso estado. A dificuldade, eu diria assim, é que eu conversei com a SAEB, que é a Secretaria de Administração. A SAEB pegou o projeto de lei e estamos em tratativas, porque eles afirmam o seguinte: olha, nós podemos encontrar soluções administrativas que talvez não precise do projeto de lei. Eu disse a eles, tudo bem, se vocês encontrarem a solução administrativa, eu vou bater palma, porque eu não quero o título de ter aprovado essa lei, eu quero a proteção dos trabalhadores. Mas eles já falaram quais seriam essas soluções administrativas, deputado? Já adiantaram para o senhor? Isso nós sentamos no mês de julho, eles me pediram o mês de agosto para fazer bilaterais com as secretarias que usam esse instrumento, em especial a Secretaria de Saúde, que é para azeitar mecanismos de controle interno e de gestão desses contratos, porque muito tem a ver com a gestão do contrato. Uma empresa não pode receber um volume de recursos por serviços prestados e não ter parte desses recursos dirigidos ao pagamento dos seus colaboradores.
E o Estado tem que fiscalizar isso, tem que pedir a ele a comprovação do pagamento em folha, por exemplo. Então, nós estamos aguardando para sentar nesse mês de setembro, aí já com a devolutiva da SAEB, se é possível ter um rigor maior na fiscalização dos contratos. O que eu não gostaria de ver mais são as manifestações desses trabalhadores por receber o seu salário, porque os trabalhadores fazem manifestação para aumentar o salário, né, para ter mais conquistas. Agora, para receber o salário, a gente está voltando a 200 anos atrás, é a escravidão. Alguém trabalhar o mês todo e não ter o pagamento. É frustrante, né? Porque imagina, cria uma rotina, parcela uma coisa, parcela outra e depois não tem dinheiro para pagar, né, deputada? Está todo mundo pendurado no cartão. Uma crise grande, o governo federal não consegue botar o país no eixo para voltar a crescer e todo mundo anda pendurado em dívida. Quando chega no fim do mês, você paga aquilo para rodar o mês seguinte. Aí você não tem um salário, como é que você vai comprar mais fiado? Imagina. E além do mais, os juros que vêm em relação ao não pagamento de fatura. Os preços absurdos, carne está um absurdo, frango, eu levei um susto quando fui comprar, tudo a gasolina, absurdo de caro. A gasolina. E o gás de cozinha. Imagine. Falando da gasolina, deputado, vou pegar até esse gancho que o senhor, eu vi que teve um embate do senhor e o deputado estadual Paulo Câmara a respeito do ICMS. Explica para a gente o que foi que teve essa situação, esse aumento da gasolina, porque a gente teve o aumento da gasolina, a gasolina já está quase R$6, né? Ontem eu abasteci, acho que estava R$ 5,99. Explica para a gente. Já peguei esse gancho logo. Olha, eu sou deputado, né? É obrigação de um deputado saber que só pode ter aumento de ICMS se essa casa aprovar uma lei. O governador, o secretário, ninguém pode aumentar a alíquota de ICMS. É a Constituição que impõe esse funcionamento. Então, eu assisti a um vídeo do deputado Paulo Câmara, meu colega, que eu gosto muito, afirmando que o governo do Estado era o responsável pelo aumento do ICMS da gasolina. Então, assim, uma fake news, não é verdade. Então, eu fiz um desafio, porque hoje o mundo é assim hoje, né? Alguém fala uma mentira e quem fala uma mentira não fica com ônus de provar o que falou, né? Você que tem que desmentir, tem que correr atrás. Então eu fiz um desafio inusitado. Eu disse, se você provar que o governador aprovou uma lei aqui, a Assembleia aprovou uma lei enviada pelo governador, eu renuncio ao meu mandato. E se você não provar, você renuncia ao seu mandato. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar. O senhor chegou a conversar com o deputado? Não encontrei ele por conta dessa pandemia. Eu esperava até na sessão passada, da terça-feira, ter encontrado, não encontrei. Mas eu tomei essa atitude para ficar didático para a população e para a sociedade como é que as coisas acontecem. O responsável pelo aumento de combustível chama-se governo federal. É a Petrobras que indexou o preço dos derivados do petróleo à variação internacional do barril desse produto e ao dólar. É por isso que sobe tanto, que já está a R$6 e o gás de cozinha mais de R$100. Então, é o presidente Bolsonaro que autoriza a Petrobras a praticar essa política de preços. O grande, maior responsável em todo o Brasil chama-se Governo Federal, Política de Preços da Petrobras. E essa que é a verdade que eu estou lutando para que seja estabelecida aqui no nosso convívio parlamentar. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Olá, voltamos aqui com o deputado estadual Robson Almeida, do PT. Deputado, o senhor também tem um outro projeto que é a respeito de bloqueios de ligações inoportunas, não é isso? De call center, deputado? Olha, Fernanda, de qualquer natureza, é um desagradável hoje em dia. Você pega um telefone, toca, é um número desconhecido, geralmente um 011, para lhe oferecer de tudo, especialmente cartão de crédito, tudo para você se endividar. Fora isso, toda hora você recebe uma mensagem que você não sabe como é que a pessoa descobriu o seu telefone que mandou. Então, muitas pessoas me reclamam disso, que chatice, eu tenho que usar o telefone e está entrando essa mensagem. E eu, inspirado já em ações desenvolvidas em outros estados, né, eu trouxe para aqui um projeto de lei que é para a criação de um banco de dados com as pessoas que não querem receber essas mensagens. Então, Fernanda não quer receber. Então, vai lá, se cadastra, bota seu nome,
seu número de telefone e você não quer receber mensagem. E é obrigado a essas empresas de telemarketing consultar esse banco de dados antes de fazer qualquer ligação. Se seu nome está lá, ela sabe que você não quer que o banco de dados ela tenha acesso, e se ela fizer ligação, ela vai ser punida por estar descumprindo uma legislação estadual. Então, é uma forma de preservar o cidadão dessa invasão de privacidade inoportuna, inadequada, desnecessária, que as empresas utilizam para ter uma política agressiva de vendas. Então, essa é a forma que eu absorvi de atender a essas reclamações que são correntes hoje, porque o celular hoje é muito comum, praticamente toda a população tem, e há um incômodo muito grande com essa atitude empresarial. E o Código do Consumidor, ele proíbe isso, né? Segundo o artigo 42 do Código do Consumidor, ele diz o seguinte, que não pode ninguém passar por constrangimento, né? Ligações indevidas, fazendo cobranças persistentes, né, deputado? Mas esse é o problema, né? Entre a pessoa atender o Código de Consumidor ou usar o bom senso, ele prefere ali receber 10 nãos, porque pode receber um sim no 11º e já sai no lucro. Então ele continua invadindo os limites dessa privacidade das pessoas e criando constrangimentos de alguma forma. O telefone não para de tocar e você vai atender toda hora e você tem que ficar ali ouvindo 1 minuto, e muitas vezes é uma conversa que você não quer levar adiante, mas é desagradável você terminar. Então é Você quer melhor ser não até ter. educada, né, deputado? E tem uma situação que eu estava fazendo uma pesquisa para entrevistá-lo, que é o seguinte, várias ligações são feitas, aí eles dizem alô, alô, aí derrubam a ligação. Ou então ligam para números para questionar outras pessoas a respeito de débitos que não são seus. Ainda tem isso. Ligam para oferecer cartão de crédito e esse tipo de ligações constantes acabam importunando as pessoas. Várias pessoas já ganharam na justiça, até isso por causa de importunações, né, deputado? Porque o que eu acho é o seguinte, você tem que preservar a imagem da empresa que você representa. Então, eu creio que um bom empresário, né, um bom empreendedor, não utiliza esse expediente. Por ser um expediente invasivo, ele sempre corre o risco de ter uma pessoa que aceite fazer o negócio, a proposta, mas vai ter 10 pessoas falando mal, né? Porque ficou chateado com aquela abordagem. Mas isso são aventureiros no mercado, são pessoas muitas vezes que terceiriza esse serviço para a empresa, né? E a empresa adota por não estar expondo diretamente seus trabalhadores e seus funcionários, mas que é uma chatice que tem que ter um ponto final. E o senhor falou em um ponto de terceirizar que é interessante, que um robô, as ligações são feitas manuais, mas agora eles estão contratando um robô. Uma pessoa, em média, faz por semana, acho que 300 ligações. Mas quando eles contratam um robô, é em média 1.200 ligações. Por isso que as ligações caem, porque é o robô ligando para passar para outro atendente, para não deixar o atendente ocioso, né? Então, ele não deixa o atendente ocioso, mas importuna. O senhor já foi importunado, deputado? Algumas vezes, algumas vezes. Em casa, minha esposa, eu não creio, não conheço ninguém que não Quem recebeu. nunca foi importunado? Se eu vou botar, aprovado esse projeto de lei, meu nome vai estar lá, meu número nesse banco de dados, e vou estimular que toda a população faça o mesmo, porque realmente é algo muito desagradável. E a eleição se aproximando, a gente fala muito das especulações políticas. Nós temos o tripé atual do governo, que é o PT, o PSD e o PP. Recentemente, eu entrevistei 2 deputados aqui do PP, né? O deputado estadual Luiz Augusto e o deputado estadual Robinho. Os 2 falaram que dentro do partido, a ansiedade é que o movimento é que o governador Rui Costa renuncie para o vice-governador assumir um mandato tampão. Qual a opinião do senhor a respeito disso e o que diz o PT sobre essa especulação e esse anseio do partido, né, do PP? Olha, o que eu acompanho do debate interno do PT é a apresentação do nome do senador Jacques Wagner para ser um dos nomes discutidos para encabeçar a chapa a ser apresentada no ano de 2022. É óbvio que tem outros partidos que têm a legitimidade também de apresentar nomes.
o PSD do senador Otto, o PP do vice-governador João Leão, o PSB da senadora Lídice da Mata, o PCdoB, porque nós fizemos aqui um grupo que não tem um dono, que não tem um chefe. Desde 2006, essa cultura política foi rompida e todos cresceram, né? O PP elegeu vice-governador, o PSD tem 2 senadores, bancada de deputados federais, deputados estaduais, o PSB já elegeu uma senadora, o PT elegeu governador, então todos cresceram nessa fórmula. E essa unidade que é importante. Então nós temos que ver qual é o nome que mais aglutina, qual é o nome que mais converge, que mais tem densidade eleitoral. E eu defendo o nome do senador Jacques Wagner, não só porque trabalhei com ele 8 anos e sou companheiro de uma vida toda, porque creio que uma dobradinha, uma chapa, Lula e Wagner, tem um apelo simbólico, político, de grande impacto na sociedade baiana. Muita força eleitoral. E eu vejo como legítimo a pretensão de todos os outros partidos de estar também nesse time vitorioso. É uma coisa boa, não é aquela alça de caixão que ninguém quer pegar, né? Todo mundo quer o seu lugarzinho ao sol nesse time que está ganhando há muito tempo. E essa proposta eu nunca vi ser discutida, debatida dentro do PT, porque acredito que ela não foi oficializada. Mas o senhor tem acompanhado essa especulação, Já né? já ouvi essa especulação. Agora, eu creio que esse é um assunto que vai tocar muito pessoalmente o governador Rui Costa, porque é um ato de renúncia dele, né? É abrir mão de um mandato que o povo da Bahia o concedeu até 31 de dezembro de 2022. Então, depende muito de uma decisão pessoal. O que eu tenho acompanhado é a sua disposição de ficar sentado na cadeira até o último dia, até a última hora, e ajudar a fazer o seu sucessor entrando na galeria dos feitos notáveis na política, que hoje quem detém é Jacques Wagner, que foi eleito em primeiro turno, foi reeleito em primeiro turno e fez o seu sucessor. Se Rui Costa tiver também essa vontade de ficar na cadeira e fizer o sucessor, ele vai igualar-se ao feito de Jacques Wagner. Eu ouço muito essa tese dentro do PT, até porque, com a hipótese do presidente Lula ganhar a eleição, creio que tem várias oportunidades para o governador Rui Costa colaborar e contribuir para o Brasil por tudo que ele acumulou nesses 8 anos, pela figura nacional que ele se tornou, e é um quadro de primeira grandeza. O senhor falou em hipótese, né? Vou pegar esse gancho que o senhor falou a respeito de hipótese. O senhor foi secretário de comunicação durante 8 anos, foi também deputado federal por 1 ano. O senhor é candidato à reeleição e a minha pergunta é o seguinte: caso o senhor seja candidato à reeleição, se eleja, e na hipótese do possível candidato do senador Jacques Wagner se eleger e te convidar para fazer parte do executivo, o que o senhor definiria, né? Já que o senhor voltaria, hipótese, né, deputado? Vamos por partes. Primeiro, eu decidi ser candidato à reeleição, porque eu tenho esse primeiro mandato de deputado, né? Gosto da experiência, o mandato de deputado estadual me deixa mais próximo do povo, eu posso ir ao interior, voltar, estar aqui sempre nas comunidades, e isso me realiza muito. E na questão do executivo, eu dei uma contribuição durante 8 anos, uma contribuição intensa, num período difícil, que foi a mudança de um regime por outro, de uma área sensível, que foi a comunicação, e resolvi, depois desse período, dar uma contribuição no Legislativo, onde eu estou hoje. A vida, como se diz, é sempre aberta às novas possibilidades, né? Então, primeiro vamos ver se eu consigo me reeleger, vamos ver se o governador Wagner se elege governador e vamos ver se essa hipótese acontece. Ela acontecendo, eu vou discutir com tranquilidade e vou te dizer em primeira linha se eu vou ou não topar caso ocorra. Deputado, muito também se diz na imprensa a respeito, nós temos os 2 candidatos, que são os candidatos que estão aqui no topo, né, na disputa para o governo do estado, que é o senador Jacques Wagner e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Mas fala-se também de uma terceira via, que é o ministro da Cidadania, João Roma. Mas aí, no caso, se Bolsonaro apoiar ele, aí eu estava ouvindo hoje uma entrevista, aí um deputado questionando justamente isso.
O senhor acha que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vai querer manter um candidato aqui ao governo do estado? E quem que seria? Disso eu não tenho dúvida, que Bolsonaro vai ter um palanque na Bahia, né? A dúvida é quem vai ser esse palanque, porque o ex-prefeito de Salvador é Bolsonaro em Brasília e não quer ser Bolsonaro na Bahia. Tem 2 ministros, Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina. O DEM, que ele preside, apoia todas as matérias na Câmara dos Deputados e no Senado. Ele só quer o bônus de ser Bolsonaro. O ônus, que está articulado e vinculado à imagem a um presidente tido como genocida diante a pandemia, ele busca se afastar. Então eu acredito que é difícil para ele sair, descolar essa imagem, e uma candidatura de João Roma o ajudaria a fazer esse disfarce. Porque não, tem ali o Bolsonaro autêntico que o presidente escolheu, que é João Roma, e ele ficaria à margem, né, dessa vinculação. Mas tem muita água para rolar. Eu acredito que a hipótese mais provável é ter uma candidatura só vinculada a Bolsonaro e a candidatura do ex-prefeito de Salvador. Deputado, como o senhor vê essa relação do presidente da República, Jair Bolsonaro, com a instituição, com o Supremo Tribunal Federal? O senhor que foi deputado federal. É uma crise institucional? Fala para a gente a respeito. Olha, Bolsonaro é uma aberração da democracia, né? Porque só em regimes democráticos nós temos todas as extrações que existem, os estratos que existem na sociedade, e Bolsonaro representa um pensamento ultraconservador que não respeita as instituições, nem a própria democracia que se elegeu. A contenda dele maior é a questão do voto impresso, que é uma contradição com o cargo que ele ocupa. Ele foi eleito em um sistema de votação e agora questiona o sistema que foi eleito. Então ele fica procurando factoides para desviar a atenção do povo do preço da gasolina, do preço do feijão, da falta de vacina, da sua incompetência generalizada em todas as áreas. Me diga um hospital que Bolsonaro construiu. Me diga uma estrada que Bolsonaro construiu. Uma empresa que ele construiu. Ele vendeu a Eletrobras, está vendendo os Correios e vendeu parte da Petrobras. Bolsonaro é uma terra arrasada, é a pior escolha do povo brasileiro em toda a sua existência. É um terror que nós tenhamos o pior presidente no pior momento da história, que foi a crise sanitária. Eu estou ansioso para chegar o ano que vem e o povo poder desfazer esse erro cometido, muito estimulado pelo preconceito, pelo ódio ao PT, que foi difundido no último período e que nós estamos pagando uma trágica consequência, que é esse presidente que fica ameaçando as instituições, ameaçando a democracia, não respeitando as regras e não trabalha. Porque ele deveria era trabalhar, ele devia acordar de manhã e perguntar que hospital eu vou visitar, que escola eu vou construir. Ele não, acorda de manhã e pergunta, hoje eu vou dar um tiro em quem, vou disparar um míssil contra quem. Então ele é um improdutivo que só faz mal ao Brasil e à nossa democracia. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós temos aqui 10 horas, 10 e 6 minutos. E muito obrigada por participar aqui conosco ao vivo aqui na TV Alba. E o senhor agora segue para a Rádio Alba com Só um Minuto, com o Luiz Gunning. Eu que agradeço aqui o espaço aqui, estou disponível para outros momentos dessa conversa que de tão agradável passou muito rápido. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.